Jornal da Cultura começa agora e estes são os nossos destaques. Mais de 20 capitais cancelam Réveillon por causa da variante Ômicron. Laboratórios preparam estratégias para vacinas caso novas cepas demonstrem resistência aos imunizantes atuais. 90 bilhões de reais. Essa é a montanha de dinheiro público que pode render apoios diversos à reeleição de Jair Bolsonaro. Entrevista exclusiva e reportagem mostram o impacto do garimpo sobre a Amazônia e uma nova ameaça, a doença de Minamata, a intoxicação por mercúrio. No berço da democracia, Papa Francisco alerta para as ameaças do autoritarismo e populismo sobre os povos. Depois de 20 anos de preparação, o Museu Judaico abre as portas para o público e mostra o que é o judaísmo. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos Átila Yamarino, biólogo e divulgador científico, e o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Você pode fazer comentários pelo Twitter, só utilizar a hashtag Jornal da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro tem debaixo do braço um pacote de bondades de 90 bilhões de reais. Essa montanha de dinheiro deve financiar uma série de programas sociais em 2022, ano eleitoral, em que ele pretende alcançar a reeleição. A lista de promessas do presidente inclui programas sociais, reajustes e medidas para baratear o custo de vida. A maior fatia do bolo está reservada para bancar o Auxílio Brasil de pelo menos R$ 400 por mês, uma conta que chega a 50 bilhões. 15 bi devem beneficiar o setor elétrico para tentar evitar um aumento de mais de 20% nas contas de luz. O reajuste salarial dos servidores federais deve custar outros 15 bilhões. O pacote inclui ainda 6 bi para bancar o Vale Gás às famílias carentes e mais 4 bilhões de reais para implementar uma espécie de auxílio emergencial prometido aos caminhoneiros. O Ministério da Cidadania não confirmou se os projetos sairão do papel. Limitou-se a informar que os recursos para bancar 2 programas, o Auxílio Brasil e o Alimenta Brasil, no ano que vem, serão definidos na lei orçamentária a ser votada pelo Congresso. Esta semana, o Senado aprovou a PEC dos precatórios, que abre espaço para os gastos. Como houve mudanças, ela volta para nova votação na Câmara. Então já se está fazendo a partilha de um dinheiro que ainda não existe, de um espaço fiscal que ainda não foi configurado. É nesse sentido que é óbvio que alguma saída será encontrada para o gasto social, principalmente. Mas o restante a gente precisa esperar para ver qual vai ser o resultado de todas essas medidas. O aumento de gastos com medidas de apelo popular e que atendem à base do presidente acontece no ano em que Jair Bolsonaro deve buscar a reeleição. Essa é uma prática, até certo ponto, usual na política brasileira. Ela acontece com muita frequência e tal. O que eu acho que precisa ser discutido é se as promessas ou as indicações que estão sendo feitas com a questão orçamentária fazem algum sentido efetivo na vida do brasileiro. E mesmo que as medidas melhorem a situação das pessoas, o professor destaca que outros elementos podem afetar a decisão de voto do eleitor. Atrasou a questão da vacina, ele debochou da gravidade do problema, ou seja, uma série de coisas que não fizeram com que a imagem dele como governante se aproximasse da seriedade que uma crise sanitária como a que a gente está atravessando exigiria. Mas então esse desgaste talvez não consiga ser compensado por um aumento de gastos de caráter social. Matias, é o chamado uso da máquina. Se bem feito, ele acontece dentro da lei, dentro dos rigores da lei. Qual é a força que isso tem para influenciar voto olhando para 2022? Tem muita força e a gente deve notar que é relativamente banal que um governo utilize recursos no final do seu mandato, inaugure pontes para mostrar serviço durante a campanha e tudo. O problema é que nós não estamos vivendo um tempo banal, nós estamos vivendo tempos extraordinários. E a gente tem a impressão, olhando para o cardápio de propostas do governo para o próximo ano, que elas não têm uma função de responder a essa crise sistêmica que o país está vivendo, mas de atender a necessidades eleitorais específicas.
Eu acho que tem um problema muito grave também, que é por que não ter começado antes? Por que ter esperado o ciclo eleitoral para começar a aumentar o investimento? O povo ficou abandonado durante o último ano. Todo mundo sabe que todos os estados do mundo estão aumentando a despesa pública. O governo esperou até o último minuto, porque o único foco dele era o benefício eleitoral. Atila, a gente terminou a reportagem aqui com um questionamento, queria te ouvir a esse respeito. Qual é a força que esse investimento pode ter para reverter a imagem negativa da gestão da pandemia? Bom, boa noite, Aldo. Boa noite, Matias. Eu acho bastante complicado porque esse gasto não está indo necessariamente para o que reverte o problema, né? Para dar um exemplo para vocês, em ano de pandemia, que continua em 2022, pode até melhorar, a gente pode estar numa boa situação, mas ela continua. Nós estamos no pior investimento na ciência dos últimos 10 anos no Brasil, se não mais. Com o risco do CNPq, que é uma das agências que fomenta a pesquisa, ficar sem dinheiro esse ano, com vários fundos cortados, um dos fundos com 90% do orçamento cortado, universidades públicas sem dinheiro para gastar, para pegar um dos exemplos. Então, uma das coisas que a gente precisa para sobreviver a 2022 bem e para ver o governo bem, é passar bem pela pandemia que continua e as instituições que fazem isso estão sem financiamento, sem falar no problema da saúde, no problema de importação de medicamentos e nos brasileiros todos que estão precisando agora de pensão e vão continuar precisando cada vez mais do sistema de saúde por conta das sequelas da Covid. Então, é um investimento popular, mas que não necessariamente atinge a população no que precisa ser atingido daqui para frente. E infraestrutura que, se fosse construída agora para lavar as mãos onde falta água, nos pouparia dessa pandemia e das próximas, que também não é discutida. Certo. Os grandes laboratórios já fazem estudos para avaliar a eficácia das vacinas atuais frente à variante Ômicron. Preocupação. Esse é o termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde para classificar a Ômicron. Desde que foi identificada no final de novembro na África do Sul, a nova cepa do coronavírus já se espalhou para 38 países. Ela carrega dezenas de mutações, muitas delas na proteína S, responsável pela fixação do vírus na célula onde irá se reproduzir. Autoridades e população questionam a nocividade da nova versão do SARS-CoV-2, sobretudo para os vacinados. Essa informação ainda não está disponível, mas está se olhando, estudando, avaliando os casos que estão sendo notificados e até que tem um número suficiente para você poder tomar alguma... dizer que tem alguma evidência clínica com relação ao comportamento dela, né? AstraZeneca e Pfizer, duas das farmacêuticas que produzem as vacinas mais usadas no mundo, já realizam estudos para avaliar os riscos. No Brasil, o Instituto Butantan, que produz e distribui a Coronavac, também deve fazer o mesmo. A expectativa é de que os resultados sejam divulgados até o começo de janeiro. Provavelmente a gente não vai ter uma perda de eficácia tão grande que as vacinas vão parar de proteger contra doença grave, hospitalização e morte. Isso não aconteceu ainda para nenhuma variante. Numa coisa, os cientistas concordam. A desigualdade na distribuição de imunizantes tem papel fundamental no surgimento de novas variantes. Em todo o continente africano, por exemplo, os totalmente vacinados são só 7% da população. E sem uma mudança nesse cenário, a tendência é de que o vírus continue em mutação. A gente não vai erradicar o SARS-CoV-2. Não é possível erradicar um vírus respiratório que ainda por cima tem reservatório animal. Mas a gente pode controlar essa doença com vacinação global. Só que para fazer isso, precisa de uma iniciativa global coordenada e precisa de assistência vacinal para os países mais pobres que não têm acesso a vacinas. Não é caridade dos países ricos ou os países de renda média alta com relação aos países pobres. É uma questão de interesse próprio também, que todo mundo no mundo seja vacinado num tempo razoável, em termos de não ser muito atrasado. Atila, quero uma avaliação tua. A OMS essa semana disse que é uma variante mais contagiosa, mas não deve haver pânico, porque estamos numa situação melhor do que no início da pandemia por causa das vacinas, e a gente está vendo aí os laboratórios tentando se organizar para entender se essas vacinas serão eficazes. Qual é a tua avaliação sobre a Ômicron e a relação com as vacinas? Bom, são 3 perguntas que sempre aparecem, Aldo, quando a gente vê uma nova variante. O quão transmissível ela é,
como ela interage com a imunidade das pessoas e qual é a severidade da doença que ela causa. Sobre a Ômicron, é a variante mais transmissível que nós vimos até agora por uma grande margem. Ela está se transmitindo de 3 a 5 vezes mais do que a Delta na África do Sul, que até aqui foi a variante mais transmissível que a gente já viu. E para ela se transmitir dessa forma, é um sinal de que ela está reinfectando quem já teve Covid na África do Sul. Eles têm poucos vacinados, mas entre curados a gente sabe que ela está se espalhando muito. Então a interação dela com a imunidade prévia parece ser: ela infecta mais curados e a gente precisa ver como ela interage com as vacinas, que é o que os fabricantes estão testando, e a gente deve descobrir em uns 10 dias. Sobre a severidade da doença, ainda não deu tempo de descobrir isso. Ela se avançou tão rápido, ela se espalhou tanto e tão cedo, que a gente ainda não deu tempo, 2, 3, 4 semanas, dos doentes se curarem ou saírem do hospital para saber como estão indo. O que a gente espera, com base nas outras variantes, é que ela não seja tão severa nos vacinados. E isso a gente está esperando para conferir e ter essa certeza. Mas mesmo se ela não for severa nos vacinados, que é o que a gente espera, a gente ainda tem um vácuo muito grande de vacinas no mundo e aqui no Brasil que precisa ser resolvido. A gente tem estados brasileiros na região norte que estão chegando em 30%, 40% só da população totalmente imunizada com 2 doses. A Ômicron vai exigir 3, vai exigir a dose de reforço. Então a gente ainda tem muito espaço para ela se espalhar muito rápido aqui no Brasil. Matias, será que o governo aprendeu a lição e se houver necessidade de novas vacinas, a gente espera que não, para essa variante, vai comprar? Olha, sinceramente, eu acho que o governo nunca aprenderá a lição. A gente até viu recentemente o presidente Bolsonaro fazendo outra comparação absurda entre as vacinas e a AIDS. Mas eu acho que as instituições brasileiras e, sobretudo, a saúde pública brasileira, graças ao esforço dos seus cientistas, está fazendo um trabalho incrível. E a despeito de um presidente negacionista, a gente conseguiu ter uma taxa de vacinação maior do que alguns países desenvolvidos. Eu acho que a gente já se equipou e tem a capacidade de resposta para continuar enfrentando a pandemia. A minha grande questão nesse momento é se a sociedade está preparada para enfrentar uma nova onda e uma nova variante. Porque nesse momento a gente está falando se vamos manter o Réveillon, se vamos ter carnaval. Quando é que a gente vai começar a debater se as universidades vão continuar fechadas? Porque faz 2 anos que os estudantes estão acompanhando as aulas a partir das telas, com consequências catastróficas. A gente vai fechar as escolas de novo, pensando nas consequências traumáticas que isso teve para as crianças, sem pensar em como podemos fechar ou proteger elas, ou investir nas escolas antes dessa variante chegar? Esse debate não existe. Eu acho que a sociedade precisa provocar esse debate, porque a gente já sabe que não dá para confiar no governo. Isso sem falar na redução do investimento público em pesquisa, né? Nas agências de fomento e os cortes todos. Afinal de contas, é dessa pesquisa que vem as soluções para desafios como esses que você está colocando, né? Uma pessoa morreu e mais de 40 ficaram feridas depois da erupção de um vulcão na ilha de Java, na Indonésia. As cinzas expelidas pelo Monte Semeru formaram uma nuvem que chegou a 15 mil metros de altura. Vídeos nas redes sociais mostram os moradores fugindo da região. Uma pessoa morreu, pelo menos 41 tiveram queimaduras. Vilarejos inteiros foram destruídos. A retirada dos moradores foi prejudicada pela fumaça e por tempestades que aconteceram durante a erupção. Centenas de pessoas foram levadas para abrigos. Autoridades estabeleceram uma zona restrita de 5 quilômetros de distância da cratera. A Indonésia tem cerca de 140 vulcões, a maioria deles está ativa. Esta é a segunda vez este ano que este vulcão entra em erupção. Veja daqui a pouco uma entrevista exclusiva com o epidemiologista Paulo Basta sobre pesquisa da Fiocruz que mostra o impacto da poluição do garimpo na comunidade Munduruku. E ainda a doença de Minamata, a intoxicação por mercúrio que já mostra sintomas entre indígenas na Amazônia. A gente volta já. Desde o início do jornal, você está vendo a tarja preta na tela à sua direita com o número de óbitos acumulados desde o início da pandemia. Já são 615.506... vamos falar de novo esse número. 615.506 mortos pela Covid-19 em 1 ano e meio. Nas últimas 24 horas, 152 pessoas perderam a vida por causa da doença no Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias ficou em 196.
A entrevista desse sábado é com o médico epidemiologista e pesquisador da Fiocruz, Paulo Basta. Ele investiga as consequências da poluição por mercúrio do garimpo ilegal entre o povo Munduruku, na região do rio Tapajós, no oeste do Pará. Desde quando vem a sua pesquisa? Bem, a nossa pesquisa começou, na verdade, em 2017, quando nós recebemos da Associação Indígena Pariri, que representa o povo indígena que mora na região do Médio Tapajós, uma carta, um pedido de apoio para auxiliá-los a entender as consequências, a extensão dos impactos e dos danos provocados pelo garimpo. Essa contaminação por mercúrio ela é avaliada por intermédio de amostras de cabelo dos participantes, então a contaminação do corpo humano, e também nós coletamos amostras de pescado que são regularmente consumidos pela população para avaliar os níveis de mercúrio, de contaminação por mercúrio no alimento das populações tradicionais. Nosso tempo de permanência na comunidade não foi longo o suficiente, ficamos 2 semanas em atividade, nós pudemos visitar apenas 3 aldeias que ficam situadas na terra indígena Sauré-Moibã. E nessas 3 aldeias nós visitamos 35 domicílios e entrevistamos e coletamos amostras biológicas de cabelo de 200 pessoas. A aldeia mais distante dos pontos de mineração ilegal, aproximadamente 4 a cada 10 pessoas apresentaram níveis elevados de mercúrio. Essa aldeia fica no rio Tapajós. A outra aldeia que fica no rio Tapajós, a uma distância intermediária entre a cidade e o garimpo, 6 a cada 10 pessoas apresentaram níveis elevados. E na aldeia que fica situada nas margens do rio Jamantim, bem próximas às atividades de mineração, 9 a cada 10 pessoas apresentaram altos níveis de contaminação. Então, naturalmente, nessa aldeia mais próxima dos pontos de contaminação, as manifestações clínicas foram mais evidentes. Então, em adultos, nós verificamos problemas de sensibilidade das extremidades, das mãos, dos pés, alterações de reflexo, problemas de coordenação motora, e o que chamou a atenção da gente foram déficits cognitivos relacionados à memória e a uma característica que a gente chama de fluência verbal. As pessoas que foram avaliadas assim e tiveram os maiores níveis de contaminação por mercúrio apresentaram déficits de memória, déficits cognitivos importantes. Além disso, olhando para as crianças, nesse diagnóstico situacional geral de saúde, mais ou menos 25% das crianças também apresentavam déficits de estatura para a idade, correspondente a um quadro de desnutrição. 50% das crianças tinham anemia. E nós aplicamos o teste de neurodesenvolvimento chamado Denver-2. E esse teste, só para menores de 6 anos, esse teste revelou que de 52 crianças que foram avaliadas, 9 apresentaram alterações significativas. E essas alterações se manifestaram em alguns componentes relacionados à linguagem, à comunicação, a dificuldades motoras, crianças pequenas que não conseguem sentar direito, demoram a dar os primeiros passos. Então, esses foram, assim, os principais achados. Além disso, nós coletamos 88 amostras de pescado. Para essas 88 amostras de peixes foram detectados níveis de mercúrio, e os níveis mais elevados foram, como esperado, detectados nos peixes carnívoros, aqueles que ficam no topo da cadeia. O garimpo ele provoca impactos de toda a ordem, muda a estrutura social, muda a alimentação, precifica atividades que outrora eram baseadas em cooperação, em um espírito solidário, tudo passa a ser precificado em ouro, entra violência, arma, drogas, violência sexual contra as mulheres, contra as crianças. Então, é uma cadeia enorme de problemas que está associada ao garimpo. E por isso que eu digo que o mercúrio é apenas a ponta do iceberg. Átila, esse é um metal pesado que faz esse estrago, na biologia humana, animal. Qual é a dificuldade de evitar que isso se transforme numa tragédia anunciada? O problema, Aldo, é que isso é um efeito cumulativo. O que acontece? O corpo não tem como eliminar esse mercúrio, uma vez que a gente incorpora ele. Se você absorve da comida o mercúrio metálico
da forma que é usada no garimpo, isso fica no seu corpo para o resto da vida, causando danos e causando problemas. Então, se usa o mercúrio para extrair o ouro no garimpo, esse mercúrio é jogado na água, os peixes que estão nessa água absorvem esse mercúrio, os peixes carnívoros que comem os menores acumulam, e quem come esses peixes acumula mais ainda no próprio corpo. Por isso que, por exemplo, a carne de cação, que é um tubarão, é um animal carnívoro, aqui no Brasil, na nossa costa, pode ter problema de contaminação de mercúrio bem alto. E quem vive de pescado vai acumular isso mais ainda, como acontece em algumas aldeias. E essas pessoas vão viver o resto da vida com esse mercúrio acumulado no corpo, e no caso das grávidas, quando elas dão de amamentar para o bebê, elas passam parte desse mercúrio para as crianças, e as crianças também acumulam isso no corpo. Então, esse legado, essa maldição que o garimpo deixa, vai prejudicar as pessoas que estão vivas hoje e as próximas gerações, como aconteceu na Bolívia, no Peru e outros lugares onde a gente teve mineração. Até hoje, os descendentes ainda têm níveis de mercúrio mais altos no corpo por conta do que os seus ancestrais foram expostos. Matias, é mais um exemplo da dificuldade que o Estado brasileiro, não é este governo, porque o garimpo está presente já há muito tempo, tem de fazer frente a esse suposto progresso que alguns ainda dizem, né, e regular uma atividade ou evitar que ela invada, né, essas áreas que deveriam estar protegidas? Exatamente. A origem da doença de Minamata, ela foi tema de um filme que foi lançado no começo do ano, muito bom, por sinal. E ela faz parte das 4 doenças de manipulação de produtos industriais que marcaram a história japonesa do século XX, que foi uma história de uma industrialização avassaladora, muitas vezes com um custo humano muito grande, e sempre no pano de fundo o fantasma de Hiroshima e de Nagasaki. Então é um componente muito forte na história japonesa em relação a essa doença. O Brasil é um país cuja história está ligada à mineração desde a sua fundação. A América Latina também é uma das regiões do mundo mais afetadas pela história da mineração. Hoje em dia a gente vê esse descaso absoluto que você apontou, e é importante lembrar que no Japão, isso acontece no final desse filme, as empresas envolvidas na disseminação dos produtos que levaram à doença de Minamata nos anos 20 e 30 foram condenadas por indenizações milionárias, 80 anos depois. Quando é que a gente vai ver essa justiça acontecer no Brasil? Acho que é essa a pergunta, né? Exato. Olha, essa pesquisa feita pela Fiocruz envolve as consequências do garimpo ilegal, como a gente disse aqui, é uma prática comum nos rios da Amazônia. A atividade pode gerar a doença de Minamata, uma grave síndrome neurológica causada pela ingestão do mercúrio. Na terra, o desmatamento. Na água, o garimpo destrói os rios da Amazônia. Além do dano ambiental, coloca em risco a saúde dos moradores da floresta. O mercúrio usado para tirar o ouro pode causar a doença de Minamata. A doença de Minamata se refere particularmente aos sintomas neurológicos. E mesmo dentro do âmbito neurológico, os sintomas são muito variados. Mas os principais são déficit severo de campo visual, uma alteração no sistema sensitivo de maneira geral, ataxia, que é uma dificuldade de equilíbrio, coordenação e marcha, disartria, dificuldade de linguagem, tremor e déficit cognitivo. O nome faz referência à cidade japonesa de Minamata. Durante as décadas de 1930 e 1950, uma fábrica de produtos plásticos derramava mercúrio diretamente no mar. Milhares de pessoas e animais foram contaminados. Centenas de pessoas sadias morrendo, sim. Só tem um pouquinho na água, depois passa para o plâncton, depois para os peixes, depois para outros peixes carnívoros, etc., até chega às pessoas que comem os peixes. E cada vez multiplica mais por 10 a concentração de mercúrio. É uma coisa que não sai do corpo. Nós temos mecanismos naturais de tirar esse do nosso corpo. Por conta do desastre no Japão, a ONU criou em 2013 a Convenção de Minamata sobre o mercúrio, para restringir o uso da substância em todo o planeta. O instrumento já foi ratificado por cerca de 140 países. O Brasil faz parte da convenção desde 2018, mas por aqui, os casos de contaminação continuam subnotificados.
E já tem, todo ao longo dos rios na Amazônia, sinais. Tinha um grupo do INPA aqui que fez um estudo disso. O primeiro sintoma que tem e que fica estreitando a visão lateral da pessoa. Uhum. Então, é uma coisa que é perigoso. E o garimpo, obviamente, piora a situação muito, porque é muito mercúrio jogado em uma forma concentrada. Uma ameaça à vida da floresta e de sua gente. Existe o dano ambiental e existe tão grande um dano à saúde humana, largo, persistente, duradouro e irreversível. Apesar da situação não se mostrar boa, eu ainda tenho otimismo que com uma boa análise técnica ponderada, existam medidas que possam ser tomadas daqui para frente, para eliminar, atenuar em muito dano. Dias, obviamente a gente está falando de vidas humanas, o último entrevistado fala aí em otimismo. Se este assunto, a proteção aos povos indígenas, se transformar num tema da campanha política, é possível que a gente tenha respostas mais céleres para essa proteção? Acho que sim, e acho que essa dinâmica já está começando, sobretudo a partir das instituições internacionais e da sociedade civil internacional. Um dos paradoxos dos anos Bolsonaro é que os ataques à Amazônia colocaram a discussão sobre a Amazônia e as populações indígenas no centro do debate público. Hoje em dia, você tem as redes sociais com uma capacidade de mobilização muito grande em torno desse tipo de causa e a opinião pública dos países desenvolvidos cada vez mais atenta a essas questões, cada vez com mais acesso à informação. E isso está pautando muitos governos estrangeiros também. A proteção da Amazônia, hoje em dia um candidato à presidência que quer se qualificar internacionalmente, garantir segurança de investimento, ele tem que ter um discurso firme sobre as questões ambientais. Então, às vezes a sociedade brasileira, com certeza, não está fazendo o suficiente, porque nós ainda estamos vivenciando esse tipo de situação inaceitável num país democrático, mas nós não estamos sozinhos no mundo. E o mundo está cada vez mais prestando atenção para essas coisas. Átila, se houver vontade política, é difícil fazer o controle ambiental, o controle biológico para evitar essa contaminação? O triste, Aldo, é que nós temos as instituições para fazer isso. E essas instituições agora ou estão sendo atrapalhadas ou estão trabalhando contra. A gente tem o ICMBio, o IBAMA sendo hiper prejudicados. O IBAMA tinha pouquíssimos funcionários para poder inspecionar essas balsas todas fazendo mineração. E a FUNAI, que é a agência que teoricamente teria que prezar pelos indígenas, não só barrou a Fiocruz de fazer essa pesquisa sobre o mercúrio, como barrou outras pesquisas da Fiocruz sobre malária, sobre outras doenças para os indígenas, mas não barrou os garimpeiros de levarem Covid para indígenas isolados, que estão entre os que mais morreram de Covid no Brasil, além de agora, numa decisão inédita, dar precedente para a cisão de território indígena também no Pará. Então, a FUNAI, que teria que ser a maior interessada em proteger essas pessoas, agora está trabalhando contra isso. Os instrumentos para ajudar essas pessoas nós temos. Tá bom. Esse final de semana tem mais uma virada esportiva na capital paulista. São 2.000 atividades gratuitas em todas as regiões da cidade. Com o tema Movimente a Vida, a 14ª edição do evento quer ressaltar a importância da atividade física para a imunidade e o combate ao sedentarismo. Promovida pela Prefeitura de São Paulo, a virada acontece em 500 pontos da cidade. No Memorial da América Latina, qualquer um pode fazer musculação, crossfit, spinning e até calistenia, um tipo de treinamento que só usa o peso do corpo. No edifício Martinelli, na região central, tem campeonato de base jump. No Centro Esportivo Tietê, a estação Fomentos tem atrações para a criançada. Para eventos com público maior do que 500 pessoas, é preciso apresentar comprovante de vacinação com as 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. A programação completa você confere no site da Prefeitura. Veja, daqui a pouco, em visita ao berço da democracia ocidental, o Papa Francisco alerta para o risco do autoritarismo no mundo. E ainda mais de 20 capitais pelo país cancelam festa de Réveillon por causa da variante Ômicron do SARS-CoV-2. A gente volta já.
Pelo menos 6 casos da variante Ômicron foram registrados aqui no Brasil. Com o avanço da nova cepa, mais de 20 capitais já anunciaram o cancelamento das festas de Réveillon. Uma das mais tradicionais queimas de fogos do país não deve acontecer pelo 2º ano seguido. Hoje, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou o cancelamento da festa. Mas para o governador Cláudio Castro, a decisão ainda não está tomada. Numa rede social, ele afirmou que vai se reunir na próxima semana para discutir a ideia com técnicos da saúde do estado e do município. Pelo menos outras 19 capitais cancelaram a festa da virada do ano, entre elas São Paulo e Maceió. Curitiba, Teresina e Belo Horizonte nem tinham programado eventos. Apesar da forte oposição do governo de Jair Bolsonaro, a necessidade da apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19 avança no país. O documento passou a ser exigido em 20 capitais brasileiras. Esta semana, a Anvisa enviou novo ofício à Casa Civil reforçando a importância da adoção da medida. A Europa voltou a registrar protestos contra decisões tomadas por governos para conter a transmissão da Covid-19. Na Holanda, país que voltou a decretar bloqueios parciais, milhares de pessoas foram às ruas. Também houve manifestações na Áustria por conta do anúncio do novo lockdown e da decisão de tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória. Há poucos dias de deixar o governo, a chanceler Angela Merkel fez um apelo aos alemães para que se imunizem contra o coronavírus. Ela pediu que a população leve a doença a sério e disse que a variante Ômicron pode ser ainda mais contagiosa do que as anteriores. A Rússia registrou nas últimas 24 horas mais de 30 mil novos casos de Covid-19 e cerca de 1.200 mortes. O país enfrenta resistência na vacinação e desconfiança da comunidade científica em relação à qualidade do imunizante Sputnik V, desenvolvido internamente. Átila, é justificável esse cuidado que provoca esse cancelamento do Réveillon? Bom, eu vou dar um exemplo, Aldo, para dizer o que está guiando a decisão das pessoas até aqui. Na Noruega, fizeram uma empresa se sentiu à vontade agora, porque os casos estão relativamente controlados, tem bastante gente vacinada. Fizeram uma festa de final de ano, de despedida, com os funcionários, 120 pessoas na festa. Elas tinham que apresentar as 2 doses de vacina e um teste negativo para poder participar da festa. 2 pessoas aí dentro tinham voltado de viagem, uma delas estava com a Ômicron. Dessa festa, com 120 pessoas vacinadas, 60 saíram com o vírus. A gente não sabe a progressão de sintomas, até aqui está sendo leve para essas pessoas, são jovens, então tem sinal de que os casos não são graves, mas essas pessoas foram infectadas com muita facilidade pela Ômicron. Então, aqui no Brasil, mesmo com a vacinação subindo, a gente pode ter os vacinados protegidos, mas tem quem não se vacinou ainda, por mais que queira, que são as crianças. Elas continuam vulneráveis à Covid e, pelo menos na África do Sul, 10% dos casos de Covid agora com a Ômicron estão acontecendo em menores de 2 anos. Então, ainda tem gente exposta que não teve acesso à vacina, que não pode se vacinar e por aí vai. Com uma variante muito mais transmissível, mesmo que ela não cause problemas graves nos vacinados, é uma grande preocupação, sim. Matias, voltar a medidas restritivas num momento em que as pessoas já estão bastante cansadas tem um custo político importante. O que é preciso levar em conta nessa balança? Acho que eu levaria outro fator em conta, que é a eleição. A gente vê, por exemplo, em Portugal, o parlamento foi dissolvido e vamos ter eleição no final de janeiro. O primeiro-ministro juntou todos os membros da oposição e pactuou para medidas de restrição mais fortes em janeiro. Portugal teve uma subida de casos brutal em janeiro passado, era o país com o maior número de infecções durante o mês, a sociedade ficou traumatizada e todo o espectro político se organizou para proteger a população durante esse momento. O Emmanuel Macron, presidente da França, usou outra abordagem e talvez agora tenha caído uma armadilha, porque ele declarou que a partir de agora a doença seria controlada sem confinamento e sem o encerramento de comércio, só que ele falou isso uma semana antes da descoberta da variante Ômicron. E ele tem eleição em maio, então agora ele vai ter provavelmente de quebrar uma promessa ou jogar no limite dela. Então, eu acho que a grande questão aqui no Brasil é em que medida a eleição que está chegando, cada vez mais próxima, vai pesar
nas decisões dos governantes. E a gente já vê aqui uma certa contradição entre a Prefeitura e o governo do Rio de Janeiro, que é bastante alarmante e sintomática dessa dinâmica. Essa pressão pela abertura, ela pode influenciar as decisões ainda dos gestores? A gente já viu 20 estados cancelando essa festa. Com certeza, e eu acho que é uma reação positiva, porque o que a gente viu acontecer no ano passado, por volta de setembro, outubro, foi uma abertura muito grande, talvez muito rápida, por causa da eleição, com as consequências que nós conhecemos 6 meses depois. Então, acho que há aqui um certo reflexo dos políticos que entenderam que uma abertura rápida pode ter consequências eleitorais também. Ou seja, estamos vendo aqui uma relação entre a política e a sociedade que está evoluindo no Brasil, o que eu acho muito positivo e encorajador aí para o próximo desafio que vamos ter pela frente. O governador João Dória, pré-candidato do PSDB à presidência, disse que é natural o encontro de hoje entre o colega de partido dele, Eduardo Leite, e o ex-ministro e juiz Sérgio Moro, que também é candidato. Dória concluiu hoje uma missão empresarial em Nova York. O governador fez um balanço da semana em Nova York, encontros com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o prefeito eleito de Nova York, Eric Adams, além da inauguração do novo escritório comercial do estado de São Paulo na maior cidade americana, que serve de via de mão dupla para empresários e investidores. A ideia é que fundos de investimentos possam fazer aportes diretos em companhias do Brasil, enquanto empresários brasileiros têm uma estrutura para expandir seus negócios nos Estados Unidos. Custeado majoritariamente pela iniciativa privada, o escritório em Nova York deve se tornar em breve autossustentável, como já acontece com as demais operações internacionais. Pré-candidato do PSDB à presidência, João Dória disse que viu com naturalidade o encontro de hoje entre outros aspirantes ao Planalto. Derrotado nas prévias do partido, o governador gaúcho Eduardo Leite recebeu o presidenciável do Podemos, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Vejo isso com muita naturalidade. Todos nós frequentaremos o campo do Centro Democrático Liberal, que é este centro que fará a defesa do Brasil e dos brasileiros e distante dos extremismos de Lula e Bolsonaro. Matias, um encontro como esse é natural? É natural, totalmente, mas o problema é que o PSDB acabou de passar por uma prévia traumática, onde teve uma série de problemas técnicos, onde transmitiu uma crise de confiança interna dentro do partido, e eu acho que o partido deveria ter demonstrado mais união por mais tempo. E isso exige que os seus membros, os seus principais protagonistas, talvez tivessem um pouco mais de retenção aqui nessa fase inicial, depois da prévia, antes de dialogar com outros membros. Então é natural, no entanto, no contexto delicado do PSDB, pode parecer um sinal de desagregação. Em viagem à Grécia, o Papa fez um alerta ao dizer que há um retrocesso da democracia na Europa e no resto do mundo. O pontífice viajou de Chipre a Atenas, que já foi considerada o berço da democracia. Um dos objetivos da viagem é chamar a atenção para a situação dos imigrantes e refugiados, uma das principais pautas de seu papado. Francisco pediu um retorno a uma política que favoreça o bem comum e disse esperar que a resposta às seduções do autoritarismo seja a democracia. O Papa declarou que há um retrocesso na democracia europeia e no resto do mundo, sobretudo por causa dos populismos e da distância das instituições. Francisco falou perante a presidente e o primeiro-ministro da Grécia, Katerina Sakellaropoulou, e Kyriakos Mitsotakis. A visita termina amanhã à noite com uma missa na principal sala de concertos de Atenas. Matias, um alerta importante, né? Um alerta importante num lugar especialmente simbólico, porque a Grécia foi uma das grandes vítimas da crise de 2008. Também é um país que está muito mobilizado por causa da questão dos migrantes. Está no coração da fronteira entre a Europa e o Oriente Médio. É um país que tem a sua democracia liberal ameaçada e também é um país que historicamente representa a democracia. Então, o alerta é muito importante, o lugar foi perfeitamente escolhido e a gente vê que esse Papa ele se destaca por esse engajamento explícito no campo das democracias e das democracias liberais, que eu acho que é um traço característico dele.
Átila, uma preocupação que o Papa Francisco tem demonstrado também é com imigrantes, refugiados, como nós dissemos, e também em relação à distribuição das vacinas pelo mundo, né? Essa desigualdade vacinal que tanto preocupa. Enquanto a gente não conseguir superar essa desigualdade, todo mundo está em risco, né? Absolutamente todo mundo, né? A Covid é uma doença de provavelmente o interior da China, que foi para uma cidade que não é tão grande no país perto de outras, que em pouco tempo tomou o mundo, que sofreu mutações no interior da Amazônia, que sofreu outras mutações no interior da Índia, que agora provavelmente mudou mais ainda no interior do continente africano e está todo mundo pagando o preço por isso, porque é uma doença respiratória e um mundo conectado. Então sim, onde tiver gente sem vacina, onde tiver gente vulnerável, o vírus tem espaço para crescer, se multiplicar e acumular mutações que vão dar consequências para todo mundo. O HIV foi controlado com distribuição de terapia, inclusive no continente africano, pelos países que não queriam ver as pessoas sofrendo lá, nem levando o vírus para outros lugares. É a mesma coisa que a gente tem que fazer agora. Agora, a xenofobia aí pergunto para vocês dois, é um efeito aí comum nessas situações, né? Entregar vacina é mais barato, talvez, do que erguer muros, do que afugentar pessoas, que tem, inclusive, também isso um custo em vidas, né? E cria o incentivo certo, né? Porque olha a situação da África do Sul. Eles foram transparentes, avisaram, temos um problema, temos casos aumentando aqui no país e descobrimos uma nova variante. Às vezes ela nem surgiu lá, mas foi detectada lá. E qual foi a recompensa? Mandaram vacinas e testes para eles conseguirem controlar a situação lá? Não. Fecharam as fronteiras para os africanos, sul-africanos e mais outros países, e agora todo mundo no continente vai ficar mal e vai ficar indisposto a colaborar com os pesquisadores que relataram isso para o mundo. Quer dizer, a gente ia aqui na direção deles e recompensar esse tipo de comportamento, porque a gente precisa dessa vigilância, e fizemos o contrário, fecharam as barreiras para os africanos, mas agora europeus e norte-americanos que já têm a Omicron circulando, continuam circulando e podem trazer o vírus para cá. Matias, a xenofobia também é um risco, né? Concordo. Reforço o ponto do Átila, que eu acho que a gente se acostumou erradamente a achar que são as indústrias do norte que vão nos salvar. E aí a gente tiver essa história incrível da África do Sul, em que um laboratório, por sinal dirigido por um brasileiro, a ciência do sul global, a ciência africana, que esteve na vanguarda da descoberta, na vanguarda da luta, e provavelmente nos fez ganhar em um tempo necessário para salvar milhões de vidas. Eu acho que reforça a ideia de que essa é uma luta global e de que não há indústrias desenvolvidas que vão salvar os outros. É um esforço coletivo e nós temos muito a oferecer a todos os países agindo dessa forma. E é um antídoto contra a xenofobia, o que aconteceu na África do Sul nas últimas semanas. Amanhã, às 6h, tem Repórter Eco aqui na TV Cultura. No Repórter Eco deste domingo, conheça as propostas para um mundo melhor pós-pandemia, reunidas pelo movimento Liberte o Futuro. Você acompanha também a pesquisa que descobriu como enzimas produzidas pelo vagalume ao emitir luz podem ajudar na criação de um novo teste rápido para a detecção da Covid-19. E ainda o projeto Arpia conta com o apoio de voluntários, como o fotógrafo Carlos Tuyama, para evitar a extinção da maior ave de rapina do Brasil. Repórter Eco é no domingo, logo após o Planeta Terra. Até lá! Veja daqui a pouco uma expedição de 50 dias pelo Pantanal revela imagens preciosas da força do bioma. E ainda depois de 20 anos de planejamento, o Museu Judaico abre as portas para o público em São Paulo. A gente volta já. Uma antiga sinagoga foi transformada no Museu Judaico de São Paulo, que abre as portas neste domingo. O espaço conta com temáticas históricas, diversidade, biblioteca, além de 4 andares de exposições simultâneas. A antiga sinagoga Betel, construída em 1928, foi transformada em um museu permanente. Fica na Bela Vista, região central de São Paulo. Na parte superior, uma cúpula reflete os rostos de judeus imigrantes que chegaram ao Brasil. O museu para a comunidade não judaica, não é o museu da comunidade judaica,
ele traz temas de muita importância para a comunidade geral brasileira. Questões como desigualdade social, racismo, discriminação, antissemitismo, são todos discutidos aqui dentro e são temas interessantes para a sociedade brasileira mais do que para a comunidade judaica. O acervo é composto por 2.000 itens doados desde 1970, como, por exemplo, um relógio que foi encontrado na sola de um sapato de um sobrevivente de um campo de concentração na época do nazismo, até uma réplica da Torá, principal texto sagrado do judaísmo, usado por Dom Pedro II. Existe também um espaço em memória ao Holocausto. Nós temos 2.000 objetos no nosso acervo, objetos pessoais, objetos de trabalho, objetos trazidos na bagagem dos imigrantes e que eles tinham guardado nas suas casas como uma coisa muito afetiva. Essa boneca e os vestidos são recordações que vieram na bagagem da Ruth. Ela e os pais fugiram da guerra até chegar ao Brasil. Hoje, ela é diretora do acervo do museu. Era um tesouro meu, era lembrança de tudo, da guerra, de tudo que eu tinha passado. Não tive dúvida, eu doei a boneca com todo o enxoval dela. Foram 20 anos para o primeiro Museu Judaico de São Paulo ficar pronto, desde a elaboração até a construção que terminou em 2019. Só não foi inaugurado antes por causa da pandemia. O Museu Judaico de São Paulo não se limita apenas a um acervo que conta toda a trajetória dos judeus que chegaram ao Brasil. É também um espaço onde as pessoas, não importa a religião, podem descobrir e aprender mais sobre o judaísmo. É um museu que quer conversar com todo mundo, não é só um museu para a comunidade judaica. Átila, o retorno da atividade cultural é uma boa notícia, né? Pois é, Aldo, a gente, apesar da Ômicron, né, até aqui nós gozamos de um bom momento graças à vacinação. O Brasil está no melhor momento desde abril do ano passado em termos de casos diários e mortes. Agora é importante ficar atento para a gente não se prejudicar e aproveitar até onde dá o que a gente tem de respiro. Matias, fazer memória é fundamental, né? Fundamental, e é fundamental a inauguração do museu como esse nesse momento, porque a gente viu uma explosão do antissemitismo nos últimos 4 anos, um crescimento de movimentos neonazistas e fenômenos atípicos na sociedade brasileira, o que mostra que a gente precisa se reengajar na questão da luta, do combate contra o antissemitismo. Então eu não diria apenas que é uma questão de memória, mas uma questão também de presente e de futuro. Muito bem. Amanhã estreia aqui na TV Cultura uma série documental que conta os 50 dias de uma expedição no Pantanal. Produzido um ano depois dos maiores incêndios da história da região, Instinto Fotográfico é o mais novo projeto do fotógrafo da natureza Ricardo Martins. A série mostra a expedição feita no Pantanal, os desafios, os registros e os bastidores de toda a aventura de Ricardo em busca das imagens para o seu novo livro. Apertar esse botão para mim tem que ser muito especial, não é apertar só por apertar. Em 5 episódios, Instinto Fotográfico mostra as dificuldades, descobertas e histórias encontradas ao longo da expedição. Nela você vai mergulhar na cultura pantaneira, região que o Ricardo conheceu ainda na infância. Eu estou garantindo umas fotos dentro do carro, porque ela fica mais tranquila. Se eu descer do carro, eu começar a gritar e começar a voar. No primeiro episódio, os obstáculos enfrentados pela equipe com a falta de estradas e a abertura de trilhas para cruzar fazendas. Durante o trajeto, o encontro com araras azuis e até o famoso tamanduá bandeira. Instinto Fotográfico estreia amanhã às 4h30 da tarde aqui na TV Cultura. Ficou demais, cara. Esse céu tá muito legal. Eu agradeço a presença do biólogo e divulgador científico Átila Yamarino e do cientista político Matias Alencastro. Senhores, obrigado pela participação aqui no Jornal da Cultura. A gente encerra essa edição com uma homenagem especial a um craque que faz falta. Com o nome de filósofo, pensou a bola, a vida e a sociedade. Há exatos 10 anos, em 4 de dezembro de 2011, o doutor Sócrates nos deixou. Ficaram a memória e as lições dos dribles e da utopia. Fique com os lances e as palavras do Sócrates ao lembrar da democracia corintiana, onde tudo era decidido no voto. Uma experiência única quando o país estava sob a ditadura militar. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite, um ótimo domingo.
Para a gente foi um clarão. Foi chegar ao voto. Quer dizer, você está num país que sedento por voto, num meio tão popular, com a linguagem tão acessível a todos os brasileiros. Vem falar de voto naquele momento, que maravilha. Ali foi uma maravilha, porque aí foi cutucar mesmo a onça com vara curta, aí politizamos, aí a coisa ficou bonita. Ficou muito legal porque saiu do nosso limite para o limite do país, que era o que nós queríamos. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira, deu um pique filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grama e se partiu em cacos de cristais. As cores vestiram os nomes e fez-se a luta entre os homens até os apitos finais. A história não esquece que a bola se negou, mas chorou nosso gol. E vai se lembrar para sempre da beleza que nada derrotou. Mas quem será que diz quem venceu? No país em que o ouro se ganhou e derreteu. O futebol é a quadratura do circo, é o biscoito fino que fabrico, é o pão e o rito, o gozo, o grito, o gol. Salve aquele que desempenhou entre a anemia, esperança, loteria e leite das crianças se jogou com destino e elegância, dançarino,